todos, sejam bem-vindos numa noite de fria, uma noite friolenta, mas eu tenho certeza que nós estamos bem acalentados aqui pela espiritualidade maior, né? Então sintamos-nos muito bem. Boa noite aos que estão em casa nos ouvindo, né? Que estão pela internet, aqui da Casa Recomeço. E como de costume, antes da palestra principal, nós costumamos fazer uma leitura de alguns livros e a gente aleatoriamente abre a página do Médico Jesus, é um livro já bem conhecido, de José Carlos de Luca, e a gente lê para nós nos curarmos, né? Aprendermos a nos curar. E o tema de hoje é cura real. É um tema interessante, porque vai falar para nós sobre a nossa cura essencial, aquela íntima, aquela que realmente nós precisamos tratar. Não aquela que nós estamos com dor de cabeça, mas por quê? Qual é a causa da dor de cabeça? Então nós vamos, né, emocionalmente e mentalmente, é importante nós curarmos muitas das doenças pela própria mente. Nós temos um poder incrível de nos curarmos. Só que nós precisamos deixar de lado alguns sentimentos. Então é o que ele vai dizer aqui para nós aqui. Então vamos lá. Cura real. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável, na forma de sintomas corporais. Tá? Então, a gente vai sentir isso no nosso corpo. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo com um sintoma, dor de cabeça. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral, tá certo? Então vamos lá. Ele tirou esse tema de, eu não sei traduzir o nome aqui, Detselfsen e Roger Dunkley, tá? Foi quem colocou esse pensamento. E agora vem assim, olha, não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Então, nós precisamos cuidar, tratar-nos de dentro para fora, né? A cura, ela acontece de dentro. Nós temos que curar as nossas essências, os nossos detalhes íntimos que nós vamos acostumando e vamos acumulando no decorrer desta vida e de outras que já passamos, né? Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Hoje já tem vários médicos que, quando nos tratam, quando a gente vai fazer a consulta médica, ele faz ali uma série de perguntas das causas da doença. E uma delas, ele chega a comentar sobre as nossas questões íntimas, pessoais, dos nossos pensamentos, das nossas tristezas, da nossa angústia, porque isso está pegando muito. Muitos de nós hoje estamos sofrendo, né, com uma batelada de situações que vão nos afetando mentalmente. As nossas dores, os nossos melindres, enfim, uma série de detalhes que vão vão ali nos moendo, sem que a gente se perceba. Quando nós despertamos, já é tarde demais. Nunca é tarde, né? Mas já estamos acometidos por uma doença. Aí tem que correr realmente para tratar do corpo físico. Aí a gente vai cuidar do quê? Do que está causando para a gente a dor. Então conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio,
aumenta a produção de ácidos no estômago. Isso, ele faz uma comparação, né, das causas com aquelas que nós efetivamente vamos ali, né, potencializando. Relate ao médico, né, relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Então temos amargura, uma dose, né, de doce, vai bem. Então a gente aqui coloca, né, relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura nas questões pessoais que você tem. Será que a gente está falando muita coisa? Será que é isso mesmo que acontece conosco? Como a gente tem que tratar, como nós precisamos cuidar de questões mais íntimas de cada um de nós, né? E a gente aí descobre que a gente vai descobrindo aos poucos, através, né, das reações que a gente vai cometendo, de quanto a gente precisa melhorar, né? Mencione que sofre de enxaqueca. Danada da enxaqueca. Tem vários tipos de enxaqueca, viu? Mas vamos lá, o que ele diz mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso, né? A gente, quantas vezes a gente, né, tá aí com uma bendita de uma enxaqueca, mas muito de repente a gente precisa, às vezes nós somos muito críticos conosco mesmo, e às vezes a gente não aceita determinadas situações que nós somos abatidos, né? Às vezes por não alcançar os objetivos de uma vida, às vezes por decepcionar por determinadas situações. E isso nos traz aí, né? Lógico, todo o sentimento, todas as doenças que estão sendo causadas no nosso corpo têm uma origem, né? Seja ela física ou seja ela psíquica, psicológica, não é? Muitas vezes temos problemas de enxaqueca, mas devido aí a um processo científico mesmo, né? Do próprio corpo físico. Mas na grande maioria somos nós mesmos os causadores, né? Porque a gente, como a gente disse, a gente vai acumulando através das nossas falas, dos nossos pensamentos, nós vamos acumulando aquele, sabe, um sentimento no nosso perispírito. E ele vai acumulando, e aquilo vai se acomodando, né? Ele vai crescendo, e de repente ele transfere esse ardor para o nosso corpo físico. Todos sabem, né, o que é um perispírito? Nós temos 3 corpos, né? O corpo físico, o perispírito e o espírito. O perispírito é que liga o espírito ao corpo. Por isso que a gente costuma dizer que o perispírito, ele recebe, ele é o transmissor através das nossas ações para o espírito e para o corpo. Então, as nossas questões psicológicas, psíquicas, vão sendo o quê? Vão sendo colocadas, não é direto no espírito, vai para o perispírito. E lá, como é uma doença material, para onde vai? Para o nosso corpo físico. Que por tabela, nós, quando desencarnamos, levamos para o nosso espírito. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida? Procurem a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Todos nós queremos estar bem, todos nós queremos estar, né, em paz conosco mesmo. Mas, como a gente comenta, né, o ácido da calúnia,
Quantas vezes já nós caluniamos outras pessoas? E a calúnia, a gente acha que está fazendo para outra pessoa. Ela bate e volta para nós mesmos. O veneno da inveja, que a gente às vezes, a gente sempre vê, olha do lado, e sempre vem aquele que está acima de nós, que está muitas vezes, né, uma condição financeira um pouco mais, um pouquinho mais, vamos dizer, um pouco mais avantajada, ou que tem uma casa melhor, ou que tem um modo de vida, né, que realmente nos causa inveja. E a gente cai nesta armadilha da inveja. E ele coloca também, né, a inveja, o bacilo do pessimismo. A gente tem aqui uma palavra famosa. Qual é essa palavra que a gente sempre transmite? Não. Não. Essa palavra deveria ser tirada do dicionário. Não. Porque nós, através dela, jogamos muita coisa para o nosso ser. Não vai dar certo. Não gosto. Enfim, aí vai, os nãos da vida, né? E ele completa aqui com o câncer, né? Que a gente precisa muitas vezes tirar aquele sentimento do egoísmo. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Nós somos agressivos? Muitas vezes nós somos. A agressividade, eu vejo que é um sentimento que a gente carrega já faz tempo. Aqui nós estamos todos dóceis, né? Estamos aqui tranquilos, né? Nós não estamos aqui no sentimento gostoso. Estão me ouvindo, você está pensando, está olhando para si próprio. Não, que coisa maravilhosa. Né? Agora, ai de mim se eu falar da Joanete de alguém aqui, ou pisar na Joanete de alguém. É duro, não é? Aquilo cresce dentro de nós com uma velocidade, com uma coisa tão forte, que a gente né, transmite palavras que não são legais para ninguém. Então, quando a gente pretende, né, essa agressividade que a gente acumula e transmite, vai para as artérias coronárias, né? E aí, essas artérias, elas mudam muitas coisas no próprio ser. Aumenta a obesidade, diminui, enfim, tem uma série de fatores causadas pela artéria coronária, né? Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão, entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Né? Então, a gente está em depressivo porque perdeu alguma coisa, perdeu dinheiro, perdeu talvez um ser, um ente querido, que seja. É aquilo que nós sempre colocamos aqui. Ainda mais quando a gente perde algo que é muito querido para a gente, né? Um filho, uma esposa, um companheiro, enfim. Só que a gente tem que colocar e aprender que isso não pode nos derrubar também. Temos os nossos momentos difíceis, sim. Momentos que são naturais, porque a gente está perdendo, né? Naquele momento que estamos aqui vivos, por um período curto, aquele ente que nos quer, aquele ente querido. E nós vamos revê-los porque nós acreditamos na vida pós-morte, nós acreditamos na reencarnação, nós somos estudiosos do quando nós estamos como espíritos. Então, quando estamos encarnados, nós esquecemos de tudo isso e choramos, perdemos, nos lamentamos de uma perda que foi importante para nós, né? Acho que todos nós já experimentou a perda de alguém querido, né? E sabe como que isso marca, mas a gente tem que sempre estar lembrando desses que foram com carinho.
É importante isso, gente. Não querer que aquele ser que partiu volte, que deixou, que me leve junto, a minha vida já não é mais aquela, sabe, aquelas amarguras, aquele sentimento que a gente carrega. Você acha que está falando ao vento, mas está levando diretamente para aquele que partiu o seu sentimento. Então você imagina o Aidar lá, né? Estou lá no céu, né? Não estou bem no céu, tô do lado ali nas crostas ali, lá pertinho de nós aqui. E alguém começa, né, a falar, pô, Aidar, você partiu, não sei o quê. E aquilo, você acha que vai chegar para mim de que forma? Uma forma, eu preciso, nossa, ele está sofrendo, como é que eu preciso fazer alguma coisa? Só que eu ainda não estou em condições de ajudar. E aí eu mesmo assim, não me dou conta da minha situação, o que eu viro um obsessor, né? Eu vou lá para a família, vou ficar lá querendo ajudar, e eu vou ver que eu não consigo, quero falar e a pessoa não me ouve, aí eu começo a rodear, e eu causo um processo também de obsessão. Então, nós temos que ter esse discernimento, porque a nossa comunicação com o mundo espiritual é muito afetiva, muito próxima. Ainda mais quando eu tenho um ente querido, a minha ligação é de imediato, gente. Então, quando nós, né, sabendo disso, é importante ter esse conhecimento, sabermos entender esta relação. Então, as nossas perdas, ela nos causa depressão, nos causa uma série de fatores. Mas o que mais eu acho que pega mesmo é quando a gente temporariamente se distancia daquela pessoa amada, ou daquele ente querido. E isso é importante para que a gente, através dos nossos sentimentos, da nossa angústia, a gente não transmita isso para aquele que partiu. E sempre está desejando que ele tenha luz. Quer ver uma coisa gostosa, né? Vou até abrir um parênteses aqui, acho que dá tempo. Muitas vezes, não que isso não seja importante, mas muitas vezes, quando eu via isso, as pessoas iam para o cemitério, né? Ficavam ali no túmulo, no lugar ali, chorando, né? De 1 ano, 2 anos, e aquilo, todo ano ela tinha que criar um sentimento para ir chorar no túmulo da criatura. Gente, isso é um costume, que isso já perpetua há muito tempo, né? Tanto é que tem o Dia dos Mortos, né? O dia dos finados, não tem? Qual é a melhor forma, qual é o melhor remédio que a gente tem nos finados? Não precisa sair de casa, não precisa não precisa fazer nada disso. Através de uma oração, mandar um buquê de rosas, um buquê de flores para aquele que você está querendo se aproximar. Eu sei que isso tem pessoas que já estão habituadas, tem esse costume, cada um, né? Mas como nós kardecistas, nós precisamos ter esse despertar diferenciado. É importante isso, porque a gente acha que está fazendo um bem e não está. Tudo bem, se eu achar que eu vou estar próximo do túmulo, eu vou me sentir melhor, tudo bem. Mas não chore, não entre em lamúrias. Vá com o coração aberto, vá com o coração de que realmente você está levando lá um sentimento de amor. Isso não prejudica o espírito? Se você for com um sentimento de mágoa, de tristeza, com certeza você está levando para ele, prejudicando. Mas não precisa estar no cemitério. Aqui mesmo, se eu aqui fizer uma comunicação com o mundo espiritual ou com alguém que eu já com tristeza, eu vou estar levando para ele o quê? Uma vibração negativa. Vocês entendem isso, gente? Né? É ciência isso, gente. É a lei da ação e reação. Então, quando isso, além de prejudicar aquele que está lá, nós estamos fazendo o quê? Nos prejudicando, nos deprimindo através das nossas perdas, né? Me perdoe eu colocar isso, mas eu acho que é importante para a gente, né, aprender, né? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua, né, o seu sentimento, não querendo tirar de ninguém o sentimento que cada um tem. Mas se for realmente quiser ir ao cemitério, vá com um pensamento de alegria, vai transmitir paz para aquele que se foi.
e não angústia, não choramingo, nem nada disso. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo da mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Quantos de nós não ficam ali, né? Poxa vida, relembrando coisas do passado que não foram felizes. Tem que deixar de lado. Porque quanto mais eu ficar ali batendo naquele martelo, mais eu estou prejudicando o meu corpo físico através do perispírito. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmo. Olha aqui, está aqui. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles, e por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Então, é trocar, né, os nossos sentimentos, a nossa forma de ser. Eu não meço esforços, isso tem que nos acontecer de uma certa forma. Eu tenho 12 anos, 10 anos, 15 anos, 80 anos, nunca é tarde, 90 anos, de nós mudarmos. Nunca é tarde de eu aprender com essa situação. Nunca é tarde. Repito, desde o momento que nós acreditamos que a vida existe após a morte, eu tenho que mudar, nem que seja no último minuto. O próprio católico, o que eles fazem até hoje quando a pessoa está lá no último momento? O que o padre vai fazer? A oração. E como é que chama isso? Extremunção. Por quê? O que o padre fala lá para o moribundo que está lá? Para ele fazer o quê? Perdoar, para ele partir em paz, né? Não é isso? É o último minuto, mas tudo bem, para que aquele espírito, que muitos espíritos às vezes não querem nem sequer sair do corpo, estão presos lá ao corpo físico. O corpo já não tem mais nenhuma ligação com o espírito, mas ele continua ali, né? Às vezes preso. Então, quando eu coloco aqui que nunca é tarde, seja qual for a idade que nós temos, de nos arrependermos, de nos né? E se eu estou ainda bem, nós estamos aqui, ainda conseguimos levantar, estamos ouvindo, ainda temos discernimento, por que já não começar desde agora essas mudanças que kardecismo nos colocou, que esta infinidade de livros que foram nos colocados, né, através das psicografias, através dos nossos irmãos espirituais, mostrando para nós, cuidem-se, não façam isso. E não é tão difícil você deixar algum sentimento, aquele que você já carrega, mudando os sentimentos, colocando um sim, colocando uma, né, sendo mais otimista do que pessimista, acusar menos as pessoas, jogar menos ódio para quem quer que seja, as mágoas que a gente carrega. É isso. O segredo está aí. Toda cura sempre é uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro, na raiz, na essência. Há 2000 anos esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? O recado foi dado, né? Quando é que a gente vai decidir? Cabe a cada um de nós. Né? Muito bom, ele coloca aqui em negrito, diz assim, que nós já lemos: toda cura sempre é uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia
onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. É só mudar o pensamento. É. Pensamento já é uma grande coisa, e as atitudes também. É. Nós precisamos também, às vezes a gente só pensa, né, e não age. Então, nós temos que agir também, nós temos que dar exemplos. Se eu não quero fumar, eu chego em casa fumando. Se eu não quero que meu filho beba, eu bebo na frente dele. Como é que eu posso, não vá para esse caminho? Então eu tenho que, né? Eu tenho que também me curar nessa parte. Não fale mal de alguém, você está sempre falando mal de alguém. Não brigue, eu brigo com a esposa. Enfim, a gente, né, os exemplos, os sentimentos que nós temos, não seja pessimista. E eu levanto de manhã já brigando com o meu chefe, e o meu filho está me ouvindo. Né? Então, são coisas que a gente não se dá conta. Então a gente está dando exemplo. Mesmo que já é uma grande coisa, nós mudarmos em pensamento. Já é um grande passo. A gente se autodescobrir, evitar de ficar falando coisas que não devem. A gente já começa esse exercício. Mas o exercício, né, ele já disse, você tem que exercitar, tem que mostrar, tem que dar exemplos. Ser mais positivista, ser mais otimista, não criticar, não ficar falando, não reclamar. Tô com dor na joanete, não ficar choramingando ali. Porque a criança, o ser, até o animalzinho, ele age tal qual o dono faz. Até o animal, ele segue o ritmo da casa. Se a pessoa é cheia de ideia, o cachorro vai ficar igualzinho os donos, né? Então, você vê, é uma coisa assim que o animal, ele não é inteligente, ele está muito longe de nós. Mas através do que ele fica ali, né? Às vezes ele está ali com as petinhas assim, né? Ele só está observando todos os procedimentos da família, que cada um faz. E tem aquele que ele obedece, né? Então, ele vai dar o sentimento, fazer as atitudes dele, de acordo com o que gera dentro daquela própria casa. Você imagina, então, nós, seres humanos inteligentes. Muito bem, então vamos lá? Antes de começarmos, só deixa eu dar alguns recados importantes aqui. Por gentileza, desligar os celulares. A gente sempre pede, né, a doação de alimentos para que possamos ter o necessário para dividir aí entre essas 30 famílias que nós adotamos. Nós temos o bazar que nos ajuda, e nos ajudem também, quem puder nos presentear, né, com roupas que possam ser vendíveis, né, que se tiver suja, por favor, que possa lavá-la, né, trazer bonitinha para que a gente possa colocar em exposição e vender. Nós não temos como fazer isso aqui na casa. Temos uma biblioteca lá em cima, no segundo andar, que tem ali vários livros espíritas, né, que podem muito nos ajudar no nossa evolução. A gente também tem um trabalho aqui da doação de lã para os quadradinhos do amor. Então, através das lãs que a gente possa doar, as tarefeiras, elas, né, fazem lá os quadradinhos e montam as mantas, os cobertores que são doados em hospitais públicos, né, que há muita necessidade. E não esquecermos jamais do Evangelho no Lar. É algo que nós precisamos colocar como rotina, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. São 15 a 20 minutos por semana, não vai tirar, nem vai matar ninguém. E é um remédio muito bom que cura o quê? Lá dentro, começa a tratar da nossa casa desde o princípio, eliminando, né, as energias negativas e colocando muita luz na nossa casa. É importante isso, tá bom? Então vamos lá. Então vamos primeiro relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, fazendo um colóquio bem gostoso com os benfeitores da nossa casa, esses irmãos que com muito cuidado já iniciaram, né, preparando toda a nossa casa
para quando aqui chegarmos, estivesse tudo já dentro daquilo que nós estamos nesse instante, através dos nossos pensamentos, colocando para eles. Então é uma corrente, é um momento muito individual de cada um de nós, onde podemos pedir por nós, pedirmos pela cura, pedirmos por fortalecimento espiritual, pedirmos por um bom emprego, um bom trabalho, pelos nossos estudos, enfim, algo que realmente seja importante para cada um de nós. E esta conversa em pensamento é importante, ela deve sair lá de dentro do nosso coração, para que ela possa ser conduzida e levada até o nosso Pai. E esse momento é um momento muito importante, muito forte, que nós aqui na casa, nós criamos através dessa corrente de luz. E essa corrente a gente também pode levar para aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, através da internet, que estão aí nos acompanhando, que chegue até vocês com muito amor e com muito carinho. Coloquem vocês que estão em casa, do lado de vocês, um copinho de água, para que possa também ser tratada esta água através dos nossos irmãos do pensamento, que chegam e não têm distância para chegar a esta cura. E podemos vibrar pelo nosso bairro, pelos nossos vizinhos, por aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que desencarnaram também, podemos vibrar por eles, por aqueles que estão nas creches, nos asilos, levar o nosso aconchego espiritual de uma corrente de luz que se une à corrente universal e vibrar pelo nosso planeta Terra. Nosso planeta que está ainda, agitado, que está ali onde os interesses ainda materiais superam ainda os sentimentos de cada um de nós, que haja paz, que não haja mais a morte de um ser com o outro, que haja ternura, compreensão entre nós, seres humanos. E de joelhos, Pai, nós em pensamento, colocamos a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livre-nos de todos os males, que assim seja. Amém. E com muito carinho, vamos chamar a nossa palestrante da noite, Neuza, que trará com certeza palavras do nosso Evangelho, que irá nos engrandecer e nos fortalecer em mais esta oportunidade. Uma boa palestra para você. Obrigadão. Já está funcionando. Eu fui no gogó, né? Mas você tem gogó, né? É. Não é não? Tá ligado lá? Som. Som. Deixa aqui. Som. Você me dá licença aqui. Você faz isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noitezinha geladinha novamente. Na minha terra estava chovendo quando eu vim para cá. E um friozinho danado, eu pensei, ixi, não vai ninguém. Olha que coisa linda. Sala cheia. Isso é importante. E hoje viria uma outra palestrante e ela não pôde vir, e então eu me coloquei à disposição. E quando a gente vai fazer uma palestra, a gente estava conversando agora ali na sala, né? É interessante. Quando a gente vai fazer uma palestra, a gente escolhe um tema do Evangelho, né?
Então você abre aleatoriamente lá uma página e cai lá num capítulo. E eu cheguei aqui e eles estavam na sala falando exatamente sobre o capítulo que eu abri em casa aleatoriamente. Isso é impressionante, né? Caiu exatamente o mesmo capítulo, que é o Buscai e Achareis, que é o capítulo 25. Nesse capítulo, pessoal, o tempo todo é falado sobre ação, atitude. É o tempo todo. Quando eles dizem nesse tema, para que você bata, que a porta vai se abrir. Para que você busque, que você vai encontrar. Enfim, o tempo todo esse livro é ação, não é inércia. Não é fique esperando, porque vai cair do céu. Do céu só cai o quê? Chuva e cocô de pombo. Né? Pelo menos o meu carro lá, tadinho, fica lá embaixo da árvore. E eu comecei a estudar essa doutrina, essa ciência, quando eu era bem mocinha. Então dá para perceber que faz um tempão, né? Já faz muito tempo. E tem um trecho nesse livro que eu ficava encucada com aquilo não entrava na minha cabeça. É um trechinho que diz assim: tudo aquilo que com fé você pedir, confie que você já tem, você já o tem. Aí eu ficava pensando, eu falei, mas como assim, né? Quando a gente entra em oração, que a gente pede alguma coisa, é porque a gente não tem. Como é que no livro diz, se você tiver fé, aquilo que você pede, você já tem. Então aí a gente vai se aprofundando nessa leitura. E aí tem aquele trechinho também, não acumules tesouros na terra, não é? Acumule tesouros no reino dos céus, onde o que você tem não vai enferrujar, o ladrão não vai roubar, ninguém vai levar. Então tá bom. E aí a gente fica analisando o que significa isso. O que é esse reino dos céus? O que significa? Onde fica o reino dos céus? Então a gente vai para uma passagem também em que Jesus diz para os discípulos que o reino dos céus está dentro de você. Está dentro de você o reino dos céus. Então quer dizer que o reino dos céus não está num lugar, num determinado lugar, uma coisa subjetiva, onde a gente vai ter que chegar nesse reino dos céus. Esse reino dos céus está dentro de nós. Então, como é que a gente pode explicar, para a gente ter uma noção mais ou menos do que significa isso tudo? Vamos falar sobre sonho. Sonho. Quando a gente sonha, existem tipos de sonhos, né? Tem o sonho, que é aquele sonho em que é tudo tumultuado, você acorda, você fala, nossa, que sonho louco que eu tive. Nesse sonho você voa, né? Nesse sonho você cai de um prédio de 15 andares, quando você vai chegar no chão, você desperta. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu muitos sonhos assim. Eu sonho que eu já morri afogada e já acordei, já levei facada. Olha só, tudo isso no sonho. Agora, tem um outro sonho que é diferente, que é uma viagem astral, que é onde a gente vem e parece tudo muito real. E que existe uma história que tem começo, tem meio, tem fim, tem cheiro, tem cor, né? A gente sente muito tudo aquilo. Então isso não é sonho, já é outra coisa. Naquele sonho embaralhado, aquela pessoa que está dentro desse sonho,
ela é um personagem. Quem nós estamos naquele sonho? Não, nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Aquele sonho é um personagem. Quando a gente percebe isso, a gente se coloca nesse mundo e a gente percebe que nós também aqui vivemos um sonho. Que nós estamos vivendo algo que parece um sonho. E para que vocês possam entender isso, que a princípio parece meio estranho, a gente vai falar sobre semente. Olha só. Uma semente, ela veio para esse mundo, ela está nesse mundo para ser somente semente? Não, tem que brotar. Ela tem que brotar, não é isso? Ela tem que germinar. Então percebam que dentro de uma semente existe uma possibilidade incrível. Essa semente, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos. E ela era o que a princípio? Ela era uma semente. O fermento, ele faz com que tudo cresça, que aquilo, sabe, duplique, triplique. E nós somos uma semente. Nós somos uma semente. Que nós não viemos aqui para ser somente sementes. Nós viemos para eclodir daquela casca. E para a gente crescer. E para a gente criar os nossos frutos. Distribuir os nossos frutos. Portanto, o que somos nós? Tem gente que acha que não é nada. Ah, a gente ouve isso, é coisa antiga, né? O pessoal fala assim, a gente aqui não é nada. Nós não somos nada, nós somos somente um grão de areia, nós somos, sabe, aquela coisa que vai apequenando a gente? Pequenando. Isso é, vamos dizer assim, é alguma coisa que está na mente coletiva, de se achar pequeno, de achar que é incapaz. Mas, o que é um raio de sol, pessoal? Um raio de sol é o sol? Não. O raio de sol é um reflexo do sol, que vem, chega aqui na Terra, ilumina, que aquece, é um raio de sol. E nós somos o quê? Nós somos uma semente que requer energia do sol para crescer. Sim, somos uma semente que requer isso. Mas nós somos muito mais que isso, meu querido. Nós somos uma centelha de Deus. Da mesma forma que o raio de sol é um raiozito de sol, nós somos uma semente, uma centelha de Deus. Portanto, imagine você, imaginemos nós todos o poder que temos. Então nós não somos nada? Quando a gente acha que é só um grãozinho de areia perdido no nada, nós não somos um grão de areia, nós somos a areia. Quando nós achamos que nós somos uma gotinha de água no mar, nós não somos uma gotinha de água no mar, nós somos o mar. Nós somos o mar. Então imaginem a capacidade que existe dentro de cada um de vocês. Imagine. É uma coisa gigantesca, gente. É uma coisa assim, fora do normal. Então por que a gente se acha pequeno?
Por que é que a gente sofre tanto? Por que é que a gente se apega tanto a coisas? Tudo bem, nós estamos neste planeta, estamos sujeitos a tudo aquilo que compõe este planeta, né? Nós somos seres humanos, mas nós somos espíritos vivenciando uma encarnação como humanos. Mas será que nós somos isso? Será que nós somos esse humano que veio aqui para sentir dor, para sofrer, para ficar preocupado com trabalho, com família, com isso, com aquilo outro? Ou nós viemos para, como uma semente, sair da casca e realmente nos encontrarmos como essência? Saber que Deus está dentro de nós. Deus não é aquela criatura que você vai encontrar aqui, acolá. Não. O reino dos céus, Deus, está dentro de cada um de nós. Nós não vamos encontrar fora. Você pode procurar onde você quiser, que você não vai achar. Enquanto você não se encontrar, você não encontra Deus. Não é aquele senhorzinho parecido com o seu Francisco, de barbinha branca, sentado numa nuvem, sabe? Sentado numa nuvem, esperando você chegar. O bonzinho vai ficar do lado direito, o malzinho vai ficar do lado esquerdo. Aí no dia do lance final, vai chutar todo mundo do lado esquerdo. Gente, Deus não é isso. Deus, Ele é poder, Ele é bondade, Ele é justiça, Ele é perfeição. E se Ele é tudo isso, Ele não segrega. Se alguém aqui segrega, o que é segregar? Dividir, separar. Eu tenho preconceito contra isso, eu tenho preconceito contra aquilo, contra a etnia, contra a religião. Se eu segrego, eu não sou cristão. Se eu não sou cristão, eu não descobri Deus dentro de mim ainda. E é importante que a gente se conecte com Ele, porque nós somos Ele. E quanto mais afastado dele nós estivermos, mais nós sofremos. Pensamento. Eu já cansei de falar, mas eu vou falar mais um pouquinho para vocês, que talvez tenham pessoas que não tenham ouvido isso. Mas tudo na vida da gente, pessoal, começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Tudo é elaborado aqui, que é chamado de pensamento. Tudo começa pelo pensamento. Pensamento é energia, pessoal. É energia. Você pode dominar os seus pensamentos? Vocês podem controlar o seu pensamento? Eu acho que pode, só não pode alimentar. Quando é que nós devemos controlar o nosso pensamento? Exato. Quando fizermos coisas erradas. Quando você faz alguma coisa errada, você pode controlar. Nós controlamos o nosso pensamento quando aquele pensamento que está chegando em nós vai contra a ética, vai contra os valores morais de amar, de respeitar, não é? De respeitar o próximo. Que essa coisa, pessoal, de amar o próximo como a si mesmo, isso é uma coisa muito complicada de encaixar, não é? Muito complicado. Ninguém aqui tem inimigos? Será que não? Né? Será que ninguém tem? Se não tiver, ótimo. Mas muita gente tem, a maioria tem, porque sempre passou alguém pela vida da gente que de alguma forma deixou uma marca ruim. Não é?
deixou uma marca ruim, nos afetou de alguma forma, nos prejudicou de alguma forma. E aí, o que eu vou fazer para essa pessoa que é considerada meu inimigo? Eu vou chegar nele, vou dar um abração nele, vou falar, pô, você é o cara, meu, você tá perdoado. Será? É muito difícil, mas... Então, mas é isso que é para ser feito? É. Não. Mas teria que ser, mas a gente não consegue. Não, porque isso é hipocrisia. Você chegar numa pessoa que te prejudicou e dizer, olha, eu te amo como eu amo a mim mesmo, é mentira. É difícil fazer. É hipocrisia. E o que a vida quer de nós? Ela quer que a gente seja maior do que isso. Maior do que esse sentimento. Porque esse sentimento de ódio, de vingança, todo esse sentimento que é sentimento negativo, ele nos atrela à dor. E a dor traz doença. Não é? Foi o que escutamos antes de você. O Aidar, né? O Aidar tá sempre me colando. Então, e quando... E o que é perdoar de fato um inimigo? O que é? É dizer para ele aqui na nossa mente, vai, vai, Show. vá. Não é você abraçar, não, é você deixar que aquela pessoa vá, entregar ela para a vida. Deixar, porque cada ação tem uma reação, né? Eu não vou punir a pessoa pelo que ela me fez, mas eu também não quero saber se ela vai ser punida ou não. Eu estou entregando ela para o universo e dela vai vir o que ela colheu, certo? O que ela plantou, certo? Não é isso que a gente está falando disso? Então, colheu, quer dizer, plantou, vai colher de alguma forma. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser na outra encarnação. Pode, mas que vem. Vai chegar um momento em que vem a cobrança. Eles vêm pra gente? E eles vêm pra gente, aquele inimigo? Depende. Se você carregar ele a tua vida inteira, suponhamos que alguém te prejudicou quando você era uma adolescente. Hoje, você é uma senhora. Se você está carregando esse ódio, essa mágoa, essa vida inteira, até agora, e daqui a pouco o Papai do Céu fala, venha, você vai levar ele contigo. Aqui, ó, nos Como pensamentos. você falou, eu não consigo te perdoar, mas caminhe seu caminho, que entre a justiça divina, ela te julga se você está certo ou errado. Eu não tenho direito de te julgar, mas não te desejo mal, só se afaste. Então, porque essa coisa do perdão é assim. Quando você perdoa a pessoa, você não está beneficiando a pessoa. Você está beneficiando você próprio, você está se libertando daquilo. Porque é muito terrível, pessoal, vocês caminharem pela vida com esse tipo de sentimento. Aquilo vai te corroendo por dentro, vai te corroendo. E cada sentimento negativo que você adota e que você alimenta, somatiza no teu corpo físico em forma de alguma doença que vem para te cutucar e dizer que você está errado. Alguma coisa você pensou errado, falou errado, para que você esteja assim hoje. Não vem do nada. Nosso corpo é o mata-borrão do nosso espírito, sabe? Que são os nossos pensamentos e tudo isso. Então, essa coisa de perdoar é deixar com que essa bagagem negativa saia de você e vá, e você continue vivendo a sua vida. Certo? Em relação ao que a senhora me perguntou, ela dá motivo para uma outra palestra sensacional, que é amigos, os nossos maiores amigos, ou seja, os nossos maiores afetos e os nossos maiores desafetos, quando a gente retorna na outra encarnação,
a engenharia sideral cuida para que essa egrégora que nós criamos venha todo mundo junto. Por quê? Porque aquela pessoa que eu amo muito, eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo, aquele amigo eu amo muito. Por que eu amo meu amigo? Porque eu escolhi meu amigo. Eu escolho quem eu quero para ser meu amigo, não escolho? Ah, nossa, eu escolho. Família você não escolhe, né? E geralmente os desafetos e afetos vêm todos na mesma família. Vêm todos ali próximos, para que esse rancor, esse ranço que foi alimentado durante uma vida inteira, ele vai se dissolvendo. Porque, suponhamos, esse grande desafeto pode vir como seu filho, pode vir como seu neto, pode vir como um sobrinho teu. E você vai ali entendendo. Quem não entende, fala, não, eu odeio, mas quem já tem esse conhecimento vai buscar entender o porquê eu sinto isso por essa pessoa. O que eu tenho que fazer para renovar esse sentimento? Sabe? É compreensão, é entendimento, é abnegação, é sacrifício, sabe? É amor mesmo, é compaixão, é entender o porquê de tudo isso que acontece aqui na nossa vida. Isso chama-se despertar. Nós somos uma semente para isso, né? Para esse despertar. Isso significa despertar para os grandes acontecimentos, os grandes conhecimentos, tudo que nos ajuda, né? E nós estamos precisando muito desse conhecimento para o que está por vir aí, né? O que está por vir é ruim? É bom? Vai ter os momentos ruins, mas vai ter os momentos bons também, né? Então é para que ninguém tenha medo, mas que tenham confiança, que tenham fé, sabe? Porque a força está dentro de cada um de nós. O reino está aqui dentro de nós. Então busque o reino, né? Busque o reino que está dentro de você. E você vai pela fé encontrar. que você acende a centelha. Sim. E o que é a fé? As pessoas acham que a fé tem a ver com religião. E a fé não tem a ver com religião nenhuma, pessoal. Não tem nada a ver com religião. Não. A fé é você acreditar piamente. E quando a gente acredita piamente, a gente cria e a coisa acontece, né? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, que vocês creiam e que vocês, a partir de agora, comecem a co-criar outras realidades na vida de vocês, porque isso é possível, viu? Muito possível. Então, co-criem, porque nós somos deusinhos, filhos de Deus. Tá bom? Vamos fechando os nossos olhinhos. E agora, antes de entrarmos para os tratamentos, confiem, porque lá dentro daquela sala, aqui dentro desta sala, existem tantas criaturas iluminadas que estão aqui justamente para aliviar todas essas situações que os trouxeram aqui. Mas não entregue tudo para eles. Façam a parte de vocês. E a parte de vocês é acreditar. Eu estou entrando naquela sala porque eu acredito, porque eu tenho fé. E as coisas acontecerão. Tá bom? Exatamente. E é isso. Então, assim, vamos nos preparando para a entrada. E vamos pedindo a nossa Mãe Maria que nos abrace, que nos envolva, que jogue sobre nós o seu manto
iluminado de proteção. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças aos amigos de Deus. Fiquem todos na paz.